As diferenças, amados, das casas, elas vão aparecer no meio das tempestades. Então, enquanto a chuva, veja uma coisa, acompanhe comigo esse pensamento, olha só, enquanto a chuva não cai, enquanto o vento não sopra forte, enquanto a correnteza não vem ao encontro da casa ou das casas, ambas são idênticas. Ambas são idênticas. Então, enquanto o sol está brilhando, o trabalhador ou o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho de um construtor prudente. Às vezes até parece ser melhor, como nós já comentamos. Entende? Então não adianta você estar na mídia fazendo a obra de Deus. Não adianta você ter 1 milhão de curtidas nos seus vídeos. Não adianta você ter milhões de visualizações nos teus vídeos nas redes, porque é o caminho que nós hoje usamos muito. Eu mesmo utilizo isso. Mantenho um canal no YouTube, enquanto eu falo com vocês aqui no Instagram, gravo para colocar depois no canal do YouTube também. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não vale uma vírgula se não houver fundamento em nossa vida, se não houver base. Ministério não leva ninguém para o céu. O alicerce que está escondido é isso que vai nos levar para o céu. Então não adianta. Não adianta todo esse contexto visto, aplaudido pelos homens. Deus não olha para isso, amados. Deus não olha para o tamanho da fama, da influência, da mídia, não importa. Deus não olha para isso. Deus vai olhar o teu coração. Cristo está lá? Você encontrou a rocha? Eu pergunto, você encontrou a rocha, construiu sua casa firmado na rocha? Ok, Deus está vendo você. E você é a igreja a quem Ele cuida, de quem Ele cuida. Então veja, enquanto não vem a tempestade e os males da vida, ambas as casas parecem iguais. E o trabalho, a construção do insensato, ela parece ser tão boa, às vezes até melhor do que a construção daquele que é sensato, daquele que é prudente. Então veja, dentro das próprias igrejas nós podemos ver esse padrão, amados, acontecendo. Às vezes as semelhanças superficiais elas até impressionam. Quantos homens de Deus nós já aplaudimos? Quantas pessoas nós acompanhamos? Amados, veja, isso não é errado, tá? Não é errado você buscar uma orientação do pastor, de alguém que você gosta na internet. Não é errado, não. Não é errado, não. Mas nós precisamos ter, amados, uma clareza em nosso coração de que aquilo que vai fazer diferença para Deus é aquilo que está no nosso coração. É o alicerce firmado em Cristo e na palavra da verdade. Então veja, um dia, amados, os céus eles vão escurecer. E as tempestades vão acontecer. As chuvas, um dia, elas vão transbordar os rios. E a enchente vai bater na parede da sua casa. Pastor, o senhor está rogando situações, rogando pragas? Não, amados. Você lê o texto, a tempestade vai vir sobre ambas as casas. Os males farão investidas sobre a casa do prudente e do insensato. Ambas as construções vão sofrer as tempestades. A diferença, amados, vai estar em qual vai se sustentar, qual vai permanecer de pé. Porque, como eu falei, um dia o céu escurece. Um dia, amados, a tempestade vai bater à nossa porta. Um dia a enchente vai vir com força, assolar as paredes da nossa casa. E elas vão estremecer. Então o ensinamento é, você construiu seu alicerce na rocha, você vai permanecer de pé. E não importa o tamanho da investida contra você, você vai permanecer de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meu querido, a ideia principal da parábola para nós concluirmos, eu torno a dizer, porque nós às vezes vemos alguns ensinamentos
essa parábola nós tendemos a entendê-la errada. Porque fala de uma construção que o homem faz para ganhar firmeza contra tempestades e contra os ventos, contra as enchentes. Fala da construção do homem. Então a gente às vezes interpreta essa parábola como sendo algo que eu e você podemos fazer para poder nos dar sustentação. Então veja uma coisa, Cristo não disse isso. Cristo usou o exemplo de uma construção, mas para falar o seguinte: vocês precisam se pautar em mim, vocês precisam confiar em mim, porque somente eu posso dar a vocês sustentação. Essa é a ideia. Os méritos são de Cristo e não do império ministerial que nós criamos. Os méritos são de Cristo. Então algumas pessoas interpretam essa parábola de uma maneira equivocada dentro desse aspecto, desse sentido que nós falamos. Eles tentam defender um possível mérito ou a colaboração do homem no processo de salvação. Isso, amados, é algo terrível, terrível. Então veja, pensar assim, amados, é um erro grotesco e fatalmente isso vai culminar em uma suposta salvação por obras. E não é. Uma doutrina completamente estranha às Escrituras é essa, amados. Abominação aos olhos do Senhor. Uma salvação por obras. Ela não existe. Então veja, é fácil, amados, nós percebermos aqui que os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes da casa, para fazer o telhado, foi o mesmo material. Elas eram idênticas superficialmente. Talvez, amados, como nós comentamos, eu mesmo não ficaria surpreso se a casa do insensato fosse até mais bonita do que a casa do sensato. Porque ele não gastou muito no alicerce. Ele não perdeu tempo no alicerce, ele já foi e já voou mais alto. Mas, como nós temos dito, quando vier o vento forte, enfim, não vai dar para garantir a sustentação daquela casa. Então entenda, meu querido, um princípio importante e claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem, ela não está no próprio homem, e sim em Cristo e nas suas palavras. O ímpio, amados, ele vai confiar na sua própria capacidade, na sua construção, na sua força. E ele acha que isso vai livrá-lo. Mas o prudente, ele entende que nenhuma das suas realizações pode livrá-lo do juízo que virá, mesmo que ele seja um ótimo e um excelente, um exímio construtor. Ele entende que não vai dar para sustentar. Então, diante das provações, amados, que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana, entenda, ela é transitória, tão transitória quanto a areia. Não tem firmeza e não pode oferecer nada. Apenas a rocha poderá manter a nossa casa de pé. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer, amados, a justiça de Deus no grande dia do juízo. E para nós finalizarmos, porque o nosso horário já está chegando aqui, para nós finalizarmos, amados, aqui a nossa pequena meditação na parábola dos dois fundamentos ou dos dois alicerces, veja, eu quero fazer uma pergunta. Porque nós falamos aqui de obras e tal, e nós precisamos quebrar a ideia de um ensinamento mais errôneo dessa palavra, que diz que talvez o homem possa fazer alguma coisa e acrescentar algo ao seu contexto de salvação, ou para que seja salvo. Eu quero fazer uma pergunta para nós finalizarmos. Por que nós fazemos obras? Por quê? Por que nós fazemos as obras? Por que eu, por exemplo, por que eu sou pastor? Por que eu vou à igreja pregar? Por que eu tento ajudar o máximo de pessoas possível? Por que eu aconselho? Por que eu faço obras? Por que eu leio Bíblia todos os dias? Por que eu oro todos os dias? Por que eu tenho minha vida devocional? Tento me dedicar a Deus ao máximo? Por que eu faço obras? Por que eu faço isso? Talvez, amados, alguém vá me responder hoje de manhã. Para nós sermos salvos. Pois é, amados, essa resposta está errada. Porque nós não fazemos obras para ser salvo.
Não, pastor, não. Nós não fazemos obra nenhuma para ser salvo. Entenda uma coisa, Cristo já fez isso por nós. A salvação não vem por aquilo que eu faço ou construo, mas vem por aquilo que Cristo fez naquela cruz. Foi Ele quem nos deu a salvação. Então por que eu faço obras hoje? Eu faço obras em gratidão à salvação que na realidade já foi dada. Já foi dada. As obras, amados, é um agradecimento por aquilo que Cristo fez. As obras não são um meio de ser salvo, porque não é por obras. Nada do que eu e você fazemos pode mudar alguma realidade nossa. Nada. Nada. Ok? A Ilza está concluindo aqui, colocando aqui um comentário. Veja, é preciso que nossa vida esteja fundamentada sobre um sólido conhecimento e confiança em Jesus Cristo, o nosso mediador. Aqui, Ilza, ó, para você. Não consigo pôr as palminhas agora, mas eu vou fazer aqui, ó, com a mão, tá bom? Aplauso para você. Muito bom. É somente Cristo. É somente Cristo, amados. É somente Cristo. Bom, nós poderíamos ficar aqui ainda muito tempo mais, meditando e falando a esse respeito, mas nosso horário esgotou. Eu tenho 2 minutos para encerrar. Você que está conosco aqui, eu vou pedir para que você permaneça. Nós vamos fazer aí a transmissão do nosso culto agora pela manhã, tá? Se você não encontrar ela aqui pelo Instagram, vai lá no Facebook e o culto vai ser transmitido. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que ficou conosco até o final. Glória a Deus, Carlos. Eu vi que o Renato estava por aí também, muitos passaram por aí, eu não sei quantos ainda estão, mas quero agradecer por ter acompanhado e fique com a gente, amados. Nós estamos trabalhando com as lives na Escola Bíblica, daqui a pouco nós vamos voltar também para o presencial e aí nós vamos bater um papo lá na igreja mesmo. Deus abençoe a sua vida, não se esqueça desse ensinamento, ele é simples, mas fundamental para a nossa vida, porque fala da base, do alicerce. Quem é a base? Quem é a rocha? Quem é o alicerce? É Cristo e a sua palavra. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço, meu querido. Fica com Deus.